O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podem se assentar um instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos juntos aqui neste lugar santo, celebrando e rezando por toda a nossa família, nesta primeira missa da família do ano de 2021. Na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, como nós ouvimos da carta aos Hebreus, Cristo é apresentado como sumo sacerdote verdadeiro, aquele que realizou por nós um sacrifício único, aquele que deu a sua vida por toda a humanidade, aquele que veio, através da sua missão, restaurar a humanidade que estava perdida e afundada no pecado. Ele oferece a sua vida como sacrifício, de uma vez por todas. E a cada Eucaristia, nós renovamos esta entrega de Cristo. A cada Eucaristia, nós renovamos o sacrifício que Ele realizou por toda a humanidade, ou seja, por todos nós. Através da sua doação, através da sua oferenda, da sua oferta viva e verdadeira, o Senhor, Ele constrói uma nova aliança que nos aproxima com o Pai. E o texto de hoje, lá no capítulo 8, versículos de 6 a 13, nos coloca diante desta realidade. O Cristo, sumo sacerdote, reconstrói uma aliança que nos une com Deus, que nos une com o Pai que tanto nos ama e nos chama cada vez mais para Ele. E é por isso que nós cantamos o Salmo com tanta alegria. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Talvez não consigamos ver isso em plenitude aqui, neste solo, neste chão. Mas esta, amados, é uma promessa para a eternidade. É uma promessa para o reino dos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Já cantava o salmista, está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Está perto a salvação, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor quer entregar diariamente a cada um de nós, pelo sacrifício da Santa Eucaristia. No Evangelho de hoje, segundo Mateus, ou melhor, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, somos colocados diante de uma sequência do início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo.
O capítulo 3 nos coloca diante de um Cristo que ainda iniciava a sua missão. Após o seu batismo, nosso Senhor inicia de fato o seu ministério, a sua vida pública, especialmente em Cafarnaum. Realizava muitos milagres por onde passava. E assim, desta maneira, São Marcos vai respondendo à pergunta que ele mesmo faz àqueles que meditam este Evangelho: quem é Jesus? E nos 2 primeiros capítulos nós vimos até agora, Jesus é aquele que cura, Jesus é o Messias, Jesus é o libertador do povo. E hoje, este capítulo 3 de Marcos, nos versículos de 13 a 19, nos colocam justamente diante de um Cristo que nos chama a servi-lo como discípulos missionários. Nos coloca diante de um Cristo que nos chama à sua missão como família, como povo santo que pertence a Ele. No texto de hoje nós vimos Jesus subindo a montanha e constituindo 12 apóstolos. Lembrando que o número 12 na Sagrada Escritura é o número da totalidade. E nos lembra as 12 tribos de Israel lá do Antigo Testamento. O Senhor escolheu para si 12 apóstolos para que ficassem com Ele e fossem enviados a pregar. Não eram super-homens, assim nós sabemos muito bem e conhecemos a história deles. Eram homens simples, alguns pescadores, Mateus, cobrador de impostos, não é? E assim hoje o Senhor nos dá o nome de cada um deles. E dessa maneira os apóstolos amados passaram a fazer parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma família formada de pessoas humanas, de homens rústicos, de homens humanos, cheios de falhas, de erros. Uma família feita de pessoas imperfeitas, assim como é verdadeiramente a nossa família. Uma família imperfeita, uma família feita de pessoas humanas, que acertam, mas que também erram. É interessante que os 3 evangelhos sinóticos nos colocam diante deste chamado, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas. Nós vamos encontrar esse chamado nos 3, menos São João, que não cita os nomes dos apóstolos. Mas nestes sinóticos, ou seja, nesses evangelistas semelhantes, que falam de uma maneira próxima, o Senhor, Ele chama cada um pelo nome, e nós temos a relação destes nomes: Pedro, Tiago, o maior, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago o menor, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. O traidor que fazia parte da família de Cristo. Pedro era um pescador, homem rústico. E nós sabemos que quando as coisas ficaram difíceis, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro teve a coragem de negá-lo por 3 vezes. É claro que depois se arrependeu disso, mas deixou evidente a sua fraqueza, deixou evidente, amados, a sua humanidade. Tomé foi aquele que duvidou, aquele que disse: se eu não vir a sua mão, se eu não vir o buraco, as marcas dos cravos, se eu não tocar o seu lado, eu não acreditarei. Eram homens e também passavam muitas vezes por crises de fé como nós passamos. Judas Iscariote, por exemplo, fez o que fez, não? O traidor. Graças a Judas, Jesus deu início à sua paixão, o seu sofrimento até a morte de cruz. Todos, queridos irmãos e irmãs, homens, humanos, porém chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, e todos tiveram uma importância fundamental no seu sacrifício, na renovação desta aliança com a humanidade.
Todos tiveram participação fundamental na morte e na ressurreição do Senhor. O Senhor, da mesma maneira, hoje nos chama também pelo nome. Assim como o Padre, no dia do nosso batizado, o Padre disse: Fernando, pelo nome, eu te batizo em nome da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te chamou pelo nome, e pelo nome você foi chamado, você foi chamada a fazer parte da família de Deus, através do sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento da iniciação cristã, que é a porta, queridos irmãos e irmãs, para uma vida na graça de Deus, para uma vida como membro do corpo místico do Senhor, aonde Ele é a cabeça, e nós somos os membros deste corpo. É pelo batismo que Deus nos chama pelo nome, para que possamos ser anunciadores do Evangelho, membros da família de Deus, aonde o Senhor nos conhece e nos chama pelo nome, não pelo apelido, mas pelo nome, porque Ele nos conhece assim, porque Ele nos conhece desta forma. Mesmo diante das nossas misérias, das nossas fraquezas humanas, mesmo diante dos nossos pecados que são tantos, o Senhor não cansa de nos chamar para Ele. O Senhor não se cansa de abrir as portas do céu para cada um de nós. E assim, através do batismo, nos tornamos filhos amados de Deus. E o Senhor nos envia para que possamos falar ao mundo o seu nome. Nos envia com autoridade para curar os doentes, para expulsar os espíritos imundos e malignos. O Senhor nos dá esta autoridade para que possamos viver a nossa fé, pregar o seu nome, a sua palavra, expulsar os demônios com autoridade, pisar em serpentes, porque o Senhor, Ele sempre vai à nossa frente, queridos irmãos, queridas irmãs. Que hoje nós possamos escutar a voz de Deus, que hoje nós possamos escutar este Deus que nos chama, e que a nossa resposta seja positiva, assim como a resposta destes homens que disseram: sim, Senhor. Mesmo diante de tanta imperfeição, responderam a Deus positivamente: sim, Senhor. Foram adiante, ungidos pelo Espírito Santo, foram capazes, mesmo diante da imperfeição humana, de fazer com que prevalecesse no mundo a vontade e a palavra de Deus. Escutamos hoje o Senhor nos chamar no Evangelho. O Senhor nos chamou, assim como chamou Pedro, Tiago, João, Simão. O Senhor nos chama a participarmos cada vez mais da sua aliança. Por isso que hoje, queridos irmãos e irmãs, nós possamos também apresentar a Deus, diante desse chamado, toda a nossa família. Fique em pé neste instante, por gentileza. Eu sempre gosto de pedir isso. Estenda a sua mão na direção da sua casa agora. Para onde você mora? Nós estamos aqui em Campinas, não é? Ao vivo para todo o Brasil. E nós vamos estender a nossa mão em direção à nossa casa. Você que está em casa rezando conosco pela Rede Século 21, estenda a sua mão aí nos cômodos na sua casa, onde está a sua família. O seu parente mais próximo, estenda a sua mão na direção a ele. E juntos nós pedimos agora: vem, Senhor Jesus. Derrama sobre este meu irmão, a esta minha irmã, este meu pai, minha mãe, minha família, a graça do Teu Espírito Santo, no início ainda deste ano de 2021, Senhor Jesus. Assim como agora escuto a Tua voz, me chamando pelo nome, que o Senhor possa chamar cada membro da minha família pelo nome, e que cada um possa, Senhor, dar uma resposta positiva, cheia de amor, cheia de fidelidade. É isto que eu desejo nesta noite, Senhor. Como Tua família, como Teu Filho, ó Deus, me coloco à Tua disposição, Senhor,
para anunciar o Teu Evangelho, para gritar ao mundo o Teu amor, para que cada vez mais as pessoas conheçam que o Senhor nos ama, que o Senhor se doou por todos nós, reconstruindo uma aliança nova. Tu que és, ó Jesus, o novo Adão. Nós pedimos agora, vem Senhor Jesus, vem curar e proteger a nossa casa diante de todas as enfermidades. Vem Senhor Jesus, fechar as portas da nossa casa diante da pandemia. Vem Senhor Jesus, nós clamamos a Ti agora, Tu que és o nosso intercessor, o Senhor que cuida de nós. Vem Senhor Jesus nos libertar do sofrimento, das doenças, das enfermidades, da falta de fé. Vem Senhor Jesus sobre a minha casa agora. Vem Senhor Jesus sobre a minha família, para que cada vez mais eu possa reconhecê-lo, amá-lo e servi-lo, ó meu Deus. Eu te apresento agora os nomes, Senhor, dos meus familiares. Vai dizendo a Jesus agora, quais os nomes dos teus familiares? Os nomes daqueles que estão lá em casa, talvez não chegaram ainda do trabalho. O nome daquela pessoa que muitas vezes você não tem nem conversado com ela e que precisa pedir perdão. Começa rezando por ela agora. Você que não fala mais com seu pai, você que não fala mais com a sua mãe, você que se distanciou do seu irmão por causa de uma desavença tão boba, vai pedindo agora por ele e vai pedindo também perdão ao Senhor, para que o Senhor cada vez mais unja a sua casa, unja a sua família, cele este espaço, este lugar, com a força de Pentecostes. Cuida, Senhor, da minha família, que reza comigo neste momento, do meu pai José, minha mãe Dona Elza, minhas irmãs, Senhor, Arlete, a Fabiana, a Ana Paula. Cuida, Senhor, de toda a minha casa, proteja o Senhor diante de todo mal. Cuida, Senhor, da saúde dos meus pais. Derrama sobre a nossa casa, a nossa vida, o progresso. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu amor e a Tua misericórdia. Lava, Senhor, os nossos ouvidos agora, para que nós possamos ouvir a Tua voz nos chamando. Tua voz que nos chama pelo nome. Nós queremos ouvi-lo, Senhor. Nós queremos escutá-lo. Mas escuta também, Senhor, a nossa oração. Escuta também, Senhor, o nosso grito agora. Cuida de nós, Jesus. Cuida da nossa família. Abaixa as tuas mãos, seus braços. Põe no teu coração agora. E vai agradecendo ao Senhor, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor cuida da minha casa. Porque o Senhor agora abençoa a minha família. Obrigado, meu Deus, por tantas graças recebidas, por tantos milagres, por tanta proteção. Obrigado, meu Deus, pelo sacramento do batismo, que me torna teu filho, Senhor. Irmão de nosso Salvador Jesus, irmão deste Salvador que veio nos trazer uma nova aliança. Obrigado, Senhor, por não se esquecer de mim. O Senhor que é pai de tantos filhos e que conhece cada um deles e os chama pelo nome. Obrigado, Jesus. Nesta noite nós consagramos a Ti a nossa família, a nossa vida, o nosso corpo e a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.